Nós tivemos aqui o pastor Augusto iniciando a série de mensagens que a gente vai passar esse mês de dezembro, com exceção do próximo domingo, que é o encerramento da conferência Fire of God, que daqui a pouco eu vou estar falando. Mas durante o mês de dezembro, domingo, a gente vai estar ministrando a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia, Lucas 24. Hoje o pastor Augusto, pela manhã, ministrou do versículo de número 1 até o versículo de número 12, o momento onde as mulheres estavam levando as suas especiarias para embalsamar ali o corpo de Cristo, depois da sua morte, e elas são surpreendidas com a pedra removida, diz o texto, e dois varões com vestes resplandecentes, como o sol ao meio-dia, se apresentam a elas e dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. É o que eles dizem às mulheres. E aí a Bíblia diz que eles lembram a elas o que Jesus já havia dito, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E aí elas saem correndo para proclamar isso aos apóstolos e aos demais discípulos. O texto vai dizer que alguns acreditaram, outros não. Texto dos evangelhos, os evangelhos sinóticos. E aí a Bíblia diz que Pedro, no evangelho de Lucas, ele, ao ouvir, sai correndo ao sepulcro para ver, para comprovar com seus próprios olhos se de fato era o que tinha acontecido. E ele pregou, falou sobre isso, falou da necessidade de nós entendermos que Jesus não é um personagem da história preso à morte, mas é alguém que ressuscitou. E por isso ele é o Deus vivente, ele é o nosso Deus ao qual nós podemos confiar. E todas as implicações da fé estão relacionadas com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje, agora à noite, eu quero pregar a partir do verso de número 13. Verso de número 13, diz o texto assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles não foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Até aqui que eu vou ministrar a vocês. A segunda parte vai ficar para a próxima, até o versículo de número 27. Nós iremos ministrar. Falar sobre a ressurreição do Senhor é o clímax, não só dos evangelhos, porque se você pegar o livro de Lucas, a gente pode organizar o livro de Lucas da seguinte forma: você tem no início dos capítulos de Lucas, o início do evangelho, você tem a apresentação dos personagens, você tem Zacarias e Isabel, que serão pais de João Batista, que seria o profeta prometido no Antigo Testamento, que iria preparar o caminho do Senhor.
E aí Lucas apresenta todo o contexto do nascimento de João Batista. João Batista vai nascer de um lar de sacerdotes. E de sacerdotes, no caso, que não podiam ter filhos e que já estavam envelhecidos pelo tempo. Mas de maneira sobrenatural, poderosa, o anjo vai até Zacarias e diz a ele que ele será pai do profeta João Batista. Depois, Lucas apresenta Jesus, apresenta o nascimento ou a proclamação do anjo Gabriel a Maria, sobre quem seria esse que ela haveria a dar à luz. E o anjo diz claramente que ele seria filho do Altíssimo Deus, que ele herdaria o trono do seu pai Davi e que o seu reino jamais teria fim. Então você tem a apresentação dos personagens centrais da trama. Depois você tem no meio dos evangelhos, a partir acho que do capítulo 9, depois que Jesus começou a fazer milagres e iniciar o seu ministério, iniciando ali no capítulo 4, quando ele abre o livro do profeta Isaías, onde ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus inaugura o seu ministério, até chegar um tempo onde ele percebe, diz o texto, ou pelo menos Lucas registra, que sabia que era o momento dele subir aos céus, dele se encontrar com o Pai. E aí Lucas vai narrar, a partir dessa perspectiva, a peregrinação de Jesus da Galileia até Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Você tem o início ali de uma tensão, porque agora Jesus está indo para Jerusalém cumprir o principal propósito pelo qual ele veio: morrer na cruz. Ele vai ser entregue às mãos dos pecadores e vai morrer. Depois dessa tensão, Jesus morre, é crucificado. Lucas registra. Mas aí você vai ter agora o clímax de tudo aquilo que é a preparação do que Lucas quer mostrar a Teófilo. Os fatos que ocorreram. E dentre esses principais fatos, você pode colocar no centro dele, juntamente com o nascimento do Senhor, a morte na cruz, você também coloca a sua ressurreição. E a ressurreição, ela tem um lugar específico na nossa fé, porque é a ressurreição do Senhor que faz com que a nossa fé, ela não seja simplesmente um movimento religioso ou uma continuação de um judaísmo reformado. A ressurreição é o que faz com que nós não sejamos homens e mulheres que estão ávidos ou desejosos por uma vida perfeita, moralmente falando. A ressurreição faz com que nós não sejamos pessoas que estão na igreja apenas para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para guardar mandamentos. A ressurreição, ela é o ápice, o clímax da manifestação do poder de Deus. Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, manifesta o seu poder extraordinário, revertendo todas as consequências do pecado de Adão. A ressurreição do Senhor Jesus é aquele aspecto da fé onde não tem sido tanto tocado, e eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque essa série, a partir do 24, nos força, tanto pastores como igreja, a olhar com sensibilidade para a ressurreição, algo que é falado apenas na Semana Santa. Olhar para a ressurreição é fazer desmoronar todo tipo de confiança, todo tipo de mistura de pensamento, de filosofias, de ensinos e doutrinas, que faz com que nós deixemos o Jesus ressuscitado de lado e a gente passe a caminhar com uma fé, fruto às vezes de uma perspectiva existencial, uma fé onde nós queremos um Deus que resolve os nossos problemas, um Deus que resolve os nossos dilemas, um Deus que nos dá casa, um Deus que nos dá carro, um Deus que vai nos dar um marido, ou nos dá coisas que nós queremos que são importantes e boas, mas não estão no centro, no cerne daquilo que de fato deve ser a nossa fé, deve ser a nossa confiança. A ressurreição do Senhor é o meio ou o acontecimento que nos faz, homens e mulheres do século 21, lembrar do sobrenatural. Lembrar ou pensar que o que nós acreditamos é muito louco para um homem ou para uma sociedade
que é fruto de acontecimentos que levaram à razão, principalmente no mundo ocidental, iluminismo, racionalismo. A nossa sociedade é pautada nisso. E que, de certa forma, quer negar o sobrenatural, quer negar a perspectiva sobrenatural. E, às vezes, nós, como igreja, também começamos a caminhar numa fé assim. Uma fé onde a gente acha que somos nós, sabe? Que basta apenas repetir algumas palavras, basta apenas fazer um mantra. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem que proclama a ressurreição de Jesus. O evento dos discípulos do caminho de Emaús nos mostra o seguinte: primeiro, Jesus, até então, pelo menos no relato de Lucas, ficou envolto a mistérios da sua ressurreição, porque elas foram lá, os anjos falaram, Pedro entrou no sepulcro, viu os lençóis, mas Jesus ainda não tinha aparecido. E a pergunta era, se ele ressuscitou, onde ele está? Cadê ele? Nós não vimos. E eu lendo esse texto, eu fiquei pensando quantas vezes eu fui meio soberbo, eu posso dizer assim, arrogante, criticando os discípulos, porque o nosso olhar, homens do século 21, é muito interessante, a gente olha para eles e pode pensar assim, como é que esses homens não acreditaram que Jesus ressuscitou? Como é que esses homens tiveram tanta dificuldade de acreditar? Porque não é fácil acreditar que alguém ressuscitou dos mortos. Não é fácil acreditar que esse Jesus que estava com eles, que foi crucificado diante dos seus olhos, que jogaram uma lança no seu lado, que ele foi pendurado no madeiro, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, tiraram o seu corpo, enrolaram no lençol, colocaram no sepulcro, que esse homem levantou dos mortos. Não é fácil crer nisso. Não é algo como dizer qualquer coisa que a gente possa acreditar com a nossa mente racional, só fazer um mero esforço para acreditar. Não. Esses discípulos do caminho de Emaús agora são privilegiados, porque o texto vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus se apresenta àqueles homens, não proclamando que ele é o Cristo, que ele ressuscitou, que ele estava diante deles agora, não. Jesus se aproxima como qualquer pessoa, um visitante, ou alguém que está curioso para saber o que os outros dois estão conversando, e ele se aproxima e eu escuto o que eles estão falando, diz o texto, e os discípulos estão falando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, sobre a pessoa de Jesus, o que havia acontecido, porque havia uma expectativa sobre aqueles que eram a favor de Jesus, de que ele restauraria Israel, de que se ele é o Cristo, ele vai redimir, ele vai trazer a redenção ao nosso povo. Mas como que ele vai trazer uma redenção se ele morreu na cruz? Como é que ele vai nos resgatar das mãos dos nossos inimigos e vai trazer a glória de Israel novamente dos tempos de Davi, se esse homem, apesar dos feitos poderosos que ele realizou, apesar de ter levantado o paralítico, ter dado vista aos cegos, ter ressuscitado mortos, mas esse homem morreu, está crucificado. A ideia aqui é de que os discípulos estão discutindo ou conversando numa perspectiva de uma esperança frustrada, de uma esperança que lhes foi tirada por causa da morte de Jesus. Jesus morreu. Se ele é o Redentor, por que ele morreu? Se ele é aquele que traria a glória, ele nos libertaria das mãos dos nossos inimigos, ele seria aquele que vai fazer com que as nações busquem ao Senhor junto com Israel, por que ele está morto? Jesus, de maneira surpreendente, se aproxima, diz o texto, Lucas mostrando a Teófilo, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O texto diz, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe,
você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou ele. Dentro dessa porção de textos, a gente percebe que Jesus, apesar de ser poderoso, o Filho de Deus, ressuscitado dos mortos, sempre buscou se relacionar com a sua comunidade. Sempre buscou uma relação com seus discípulos. Jesus não é o rei, nesse primeiro momento, servo sofredor, ou o rei que venceu, e que agora se levanta dos mortos e proclama ao mundo com feitos poderosos de que ele ressuscitou. Ele não se levanta do sepulcro, fazendo grandes milagres para atrair os que não creram. Ele procura os seus discípulos, aqueles que andaram com ele, aqueles que viveram com ele, que ouviram a sua palavra, enquanto antes da sua morte. E agora, após ressurreição, Jesus aparece a quem? Ao mundo que não creu. Jesus aparece àqueles que o mataram e o crucificaram? Não. Ao ressuscitar, Jesus aparece aos que estavam com ele antes dele morrer. Apesar de serem homens tardios em crer, apesar de serem homens que não conseguem compreender a dimensão, a grandeza do que Jesus fez por eles. Isso é a igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade das pessoas que andam com Jesus, que ouviram as palavras de Jesus e que têm um relacionamento com Jesus. Isso é a comunidade. Nem tudo que acontece entre nós, nem tudo que acontece na comunidade dos santos, ou a maioria das coisas, Deus compartilha com o mundo todo. Deus compartilha com a gente, com aqueles que são os menores, aqueles que talvez não são muita coisa na sociedade, são pequenos, são irrelevantes, são sem importância, mas foram pessoas que tiveram uma experiência de salvação, creram no nome do Senhor, foram batizadas no seu nome e agora estão aqui adorando ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. A comunidade da igreja, ou o evento da ressurreição, é compartilhada com esses. É compartilhada com esse grupo, ou com esses dois homens inicialmente. Depois Jesus vai aparecer a Pedro, e depois Jesus vai aparecer um grupo de 500 irmãos, como Paulo vai falar aos Coríntios. Somente a esse Jesus se manifesta. E depois a Paulo, como o próprio Paulo vai dizer, é um abortivo. O Jesus ressuscitado é aquele que busca mostrar para o seu povo, mostrar para a sua comunidade os efeitos dos acontecimentos dele, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus é aquele que se apresenta aos seus, ou da sua comunidade, para tirar as escamas dos olhos, para abrir o entendimento, para dar-se a conhecer, para ensiná-los o que significa o que Jesus é, o que ele fez, e falar também sobre a perspectiva da sua ressurreição. Os discípulos entristecidos olham para o outro e dizem: tu não sabes o que aconteceu? Talvez tu seja o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias. E eles começam a falar: o que aconteceu foi o seguinte: Jesus de Nazaré, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Você percebe que todo o desenrolar do diálogo deles com Jesus é um diálogo ou uma declaração de homens que estão frustrados. Apesar das mulheres ter trazido uma boa notícia, a partir dos anjos, apesar de Jesus ter dito a eles, você percebe que mesmo diante de tudo que Jesus falou, mesmo diante das mulheres terem falado, mesmo diante do que os anjos falaram, eles continuavam lamentando e parece perdendo a esperança cada vez mais.
O Evangelho se revela aqui como sendo uma mensagem em que nós precisamos de Deus do começo ao fim. Nós precisamos da presença de Deus para nos fazer ter um contato com o Evangelho. Nós precisamos da ação de Deus para entender o Evangelho. E nós precisamos do agir de Deus para crer no Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem onde a gente ensina as pessoas e a gente quer que elas repitam o que a gente está dizendo. A gente ensina as pessoas e a gente quer que elas respondam do jeito que nós imaginamos. Não. O Evangelho é uma mensagem de Deus que nos usa como instrumento para proclamar, a fim de que o poder de Deus se revele através da mensagem e as pessoas sejam transformadas, não por nós, mas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos resgatar, se nós queremos cumprir a missão, como diz o tema, vivifica-nos e nós cumpriremos a tua missão. Nós precisamos resgatar o Evangelho poderoso, não o Evangelho que promete que Deus vai sarar as doenças do coração, da alma. Não o Evangelho que promete uma vida melhor, mais estável economicamente, mais estável na perspectiva familiar. Não um Evangelho onde a gente vai trazer as pessoas para serem nossos amigos dentro da igreja, mas um Evangelho onde proclamamos o Cristo ressuscitado como sendo aquele que subiu aos céus e que oferece perdão de pecados e vida eterna para todos aqueles que nele creem. Se nós queremos cumprir a missão, devemos fazer a missão da forma correta. A ressurreição de Jesus é um acontecimento histórico e está na base da proclamação do Evangelho. A igreja brasileira, ao longo do tempo, tem buscado infinitas maneiras de evangelizar. Tem alguém que diz assim: existem muitas maneiras de evangelizar. Tem o folheto, tem a mensagem que você envia para a pessoa, que Deus vai abençoá-la. Eu soube de outro dia de uma missão que ela vai para o interior e manda os jovens ficarem lendo a Bíblia ali, toda a Bíblia durante aquele tempo, na praça. É uma maneira de evangelizar. A igreja brasileira, ela se desenvolveu numa perspectiva de que existem várias formas de se evangelizar. Trazer pessoas para a igreja, convidar alguém para vir à igreja. Isso é evangelismo em muitas mentalidades. Mas a evangelização é a proclamação de tudo aquilo que Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo. Evangelizar é dizer o que Deus fez em Cristo para que as pessoas que nós conhecemos possam ser alcançadas por um Deus maravilhoso, amoroso, poderoso, transformador e que perdoa os seus pecados. Evangelização tem a ver com proclamação, com anúncio. Evangelização tem a ver com o fato de nós, como cristãos, como a comunidade dos santos, a comunidade daquele que ressuscitou, proclamarmos ao mundo, ainda que seja uma mensagem que não faça sentido nenhum, ainda que seja uma mensagem que a gente seja motivo de chacota, motivo de vergonha, onde que as pessoas sorriam de nós, que a gente acredita nessa coisa, de que um homem ressuscitou dos mortos. Se nós queremos ser uma igreja que cumpre a missão, qual é a missão? Proclamar que Jesus ressuscitou dos mortos. Proclamar que Ele não ficou preso ao terceiro dia, mas que Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ficou declarado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, de que Ele não é só o Jesus de Nazaré, de que Ele não é só o filho de Maria e José, de que Ele não é só um operador de milagres, que Ele não é só um curador de pessoas doentes, de que Ele não é só um homem que expulsa demônios, de que Ele não é só um homem que trouxe um ensino mais profundo da lei, um rabino, de que Jesus é um rabino. Mas com a ressurreição, ficou comprovado de que Ele é o Filho de Deus, aleluia. De que Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para salvar e para trazer redenção, não a Israel, mas a todos aqueles que nele creem. Eles dizem aqui: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, fora de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Olha a reação de Jesus, versículo 25. Ele lhes disse:
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. A base da ressurreição, segundo o próprio Jesus, ela não deve ser explicada pelo olhar científico. Não. A base da ressurreição não deve ser anunciada ou entendida a partir de um olhar místico. Jesus ressuscitou, então eu posso me arrepiar, sentir coisas, ter experiências. Não é assim que se interpreta a ressurreição. Também não se interpreta com um olhar religioso. Eu me lembro que antes de ser cristão, na época que eu era mais adolescente, meu pai, católico praticante, pelo menos nesse dia, ele era católico praticante, na época da Semana Santa, comprava peixe, camarão, ninguém comia carne, ninguém falava palavrão dentro de casa, ninguém escutava música som alto nesse dia, nessa semana. E aí eu me lembro sempre que passava na televisão os filmes sobre Jesus. A morte de Jesus, sua ressurreição. Mas aquilo não significava muita coisa. Aquilo era um acontecimento histórico, era uma religião, era uma data religiosa, onde a minha família se reunia para ver. Aquilo não implicava em nada na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida do meu irmão, na minha vida. É como se fosse um Natal, como se fosse uma qualquer outra data do ano. Boa para a gente parar, boa para a gente comer, mas não faz diferença nenhuma. Acabou a data, acabou tudo. A vida continua do mesmo jeito. As implicações da ressurreição, elas vão ter sentido quando elas são interpretadas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa ação do Espírito Santo com base no que os profetas do Antigo Testamento falaram. A ressurreição de Jesus, ela deve ser interpretada à luz de tudo aquilo que Deus vem falando no Antigo Testamento. Por isso que Jesus diz a eles: vocês são muito tardes a crer. Vocês custam a entender as coisas e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ou seja, Jesus estava dizendo: tudo que aconteceu comigo, a minha vida, a minha morte e a minha ressurreição, tudo isso foi falado pelos profetas. Vocês estão diante dos acontecimentos que Deus prometeu que faria através dos seus profetas. A gente tem entendido, à luz das Sagradas Escrituras, de que a ressurreição, ela deve ser interpretada a partir de tudo que Deus prometeu. O clímax da Bíblia, o clímax, entenda bem o que eu estou lhe falando, a partir de Gênesis, você vem lendo, você lê a lei de Moisés, você lê depois as histórias de Israel, depois você lê os Salmos, os profetas, e você chega nos Evangelhos. O clímax do acontecimento de tudo que Deus vem proporcionando e falando aos profetas é a ressurreição. A Bíblia, ela não é um conglomerado de palavras soltas. Ela não é um conglomerado de palavras que a gente vai ler e a gente traz um poder sobre nós, porque a gente declarou, porque a gente leu em voz alta, não. A Bíblia é um livro para ser lido, compreendido e entendido ao longo de tudo aquilo que Deus vem fazendo, desde quando Adão pecou. Na Bíblia nós temos 3 grandes acontecimentos, posso colocar assim. Você tem a criação, quando Deus fez tudo. Deus criou tudo pela sua palavra, em Gênesis capítulo 1 e 2. Outro acontecimento que pôs uma mudança foi a queda, a desobediência de Adão. Por isso todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque Adão pecou, é por isso que você sente vontade de pecar. É por isso que o teu coração se inclina para o mal, mesmo você chorando e querendo Deus. É por isso que a nossa mente tem dificuldade de obedecer ao que Deus diz. Porque nós somos míopes. O nosso coração se inclina para o mal. Vem da onde? Da queda de Adão. Por isso que nós temos dificuldades em todos os aspectos da nossa vida. Temos dificuldades com os outros, dificuldade com a nossa família, dificuldade com a nossa existência. Tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto da queda de Adão. Um acontecimento que você está diretamente ligado, querendo ou não, negando ou não. E o terceiro é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus chama agora uma comunidade, não para viver debaixo de maldição, mas debaixo da bênção.
A ressurreição chama um grupo de pessoas que creem a não viver apenas a expectativa da morte, esperando a morte chegar. A comunidade de Jesus não é a comunidade das pessoas que negam a morte. Nós vamos morrer. Nós estamos caminhando para a morte. Nós estamos envelhecendo. A vida está passando. Nós temos visto, ano passado, início desse ano, muitos irmãos nossos que estavam aqui cultuando a Deus e se foram, de repente. Mas nós que cremos no Jesus que ressuscitou, não estamos mais debaixo só dessa condição de esperar a morte chegar. Nós acreditamos na ressurreição, porque nós acreditamos que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou, e esse é o fundamento principal da nossa esperança, porque Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele está vivo, e Ele vai estabelecer o seu reino, e vai ressuscitar todos aqueles que nele creem, ressuscitar para a vida eterna, ressuscitar para o reino do seu Pai, ressuscitar para nunca mais morrermos, ressuscitar para que é um lugar onde não há dor, onde não há choro, onde não há pecado, onde não há sofrimento. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Versículo de número 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Guarde isso na sua cabeça. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Jesus que ressuscita dos mortos é aquele que se coloca no caminho de Emaús com seus discípulos, começa a conversar com eles, e esse mesmo Jesus tira as escamas dos seus olhos, e ele mesmo é o mestre pregador. Começa a mostrar para eles, a partir da lei de Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tudo o que aconteceu com ele a partir do Antigo Testamento, a partir das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus podia só chegar e dizer assim: eu ressuscitei, eu estou aqui diante de vocês, sou eu, aquele que estava com vocês antes de morrer na cruz. Não. Jesus ensina aos seus discípulos de que a fé deles está fundamentada no acontecimento da ressurreição, mas essa ressurreição não é um acontecimento isolado, sem explicação. Essa ressurreição, ela foi predita, ela foi profetizada, ela foi falada pelo próprio Deus, por meio de toda a história de Israel, registrada no Antigo Testamento. Se nós queremos ser vivificados, primeiro, temos que ser uma igreja pautada no Evangelho. Nós não podemos ser uma igreja pautada em programações, em personalidades, em dons, habilidades, carisma, estrutura. Tudo isso faz parte, mas isso não pode ser confundido com o essencial. A gente não pode cair no erro das pessoas do nosso tempo, onde a roupa é mais importante do que o corpo, onde o dinheiro é mais importante do que a vida, onde a realização é mais importante do que os relacionamentos. A igreja não pode cair nesse erro. A nossa essência, a essência da nossa fé, é sermos uma igreja pautada no Evangelho. O Evangelho tem que ser o centro, não só para pregarmos o Evangelho às pessoas, mas o centro de tudo aquilo que nós acreditamos, de tudo aquilo que nós oramos, de tudo aquilo que nós nos relacionamos. Tem que ser por causa do Evangelho. Jesus ministra o Evangelho a eles. Vocês estão diante de mim que ressuscitei, e essa minha ressurreição, ela é fruto de tudo que Deus falou no Antigo Testamento, por meio dos seus profetas. O texto diz claramente que a nossa fé, ela é escriturística. A nossa fé, ela não está pautada em um profeta que se levanta e diz assim diz o Senhor, ou alguma coisa que a gente acha que é, ou alguma tradição que a gente abraçou ao longo do tempo, fruto de alguém que falou. A nossa fé, ela é bíblica. Ela está na palavra.
ela é fundamentada nessas escrituras. Ela não está pautada numa personalidade, ela não está pautada em alguém que faz milagres, ou que fala bem. A nossa fé está pautada no que Deus falou, nos profetas do Antigo Testamento, e agora falou por meio dos seus apóstolos no Novo Testamento. Se você for uma pessoa, um crente assim, você vai ser alguém que não vai se tornar insensível diante dos dilemas da vida. Quando o sofrimento bater a tua porta, você vai chorar, você vai sofrer. Mas lá dentro de você, vai ter um poder maior que vai te fazer triunfar sobre todas as situações que você passar nesta vida. E alguém pode perguntar o que é? É a vitória que vai vir amanhã? É a vitória que vai vir depois? Não. É o evangelho que está dentro de mim, que foi semeado no meu coração. E esse evangelho fala do que Jesus fez por mim ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia. Eu tenho pouco tempo de pastor, mas nessa minha caminhada de pastor, a gente vai aprendendo algumas coisas. De que as pessoas, como nós, pastores, essa semana o pastor Asma até convidou a gente, eu e o pastor André, para conversar. Foi interessante a conversa, porque foi uma conversa assim: onde é que está doendo? Como é que vocês estão? Como é que está a dor do coração, o sofrimento de vocês? Vocês estão sofrendo em alguma coisa? E aí a gente abriu o coração, cada um falou. O pastor sofre. Não sofre só com a igreja, mas tem seus sofrimentos pessoais também. Mas essa minha longa caminhada, início de caminhada pastoral, média caminhada pastoral, a gente percebe que as pessoas querem, muitas das vezes, a solução para os seus dilemas. E alguns pastores, eles querem talvez demonstrar que tem a solução para os dilemas das pessoas. E aí falam, vamos levantar, vamos orar, e aí tem fases de efeito, vai dar certo, a vitória é sua, tudo vai acontecer bacana. E aí o irmão se frustra. E quem é o culpado? O pastor. Mas ele é culpado porque ele quis ser besta, porque ele quis falar coisas que a Bíblia não mandou ele falar. Ele quis ser super-homem. Ele quis fundamentar a comunidade em torno dele. Vai quebrar a cara. Deus pode fazer, Deus pode realizar, mas se Ele não fizer, você ainda tem o Evangelho. Se Ele não fizer, o mais importante é você ter o Evangelho na sua vida. O mais importante é saber se a semente caiu no teu coração e você é boa terra, e esse Evangelho cresceu, e gerou fé, gerou amor, gerou esperança. Aleluia! O evento da ressurreição nos mostra que a vida não é só sofrer. O sol nasceu para nós. Aleluia, o sol da justiça. O sol nasceu, nos deu um novo dia. Aquele salmo diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã deve ser interpretada como o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. A vitória que vem pela manhã é o fato de que Jesus não ficou preso no sepulcro, mas Ele ressuscitou. Ele se levantou dos mortos. E você pode cear, você pode cantar, a gente pode orar. Eu posso ministrar a vocês a palavra, não porque nós temos força em nós mesmos, mas porque Jesus ressuscitou e Ele nos sustenta como seu povo. Porque Ele ressuscitou, Ele nos dá força e Ele nos pode dar o Espírito Santo e a confiança de que tudo que a gente lê, de tudo que a gente prega, de tudo que a gente ensina, de tudo que a gente ora, não é uma vã filosofia, não é uma conversa fiada de um grupo de pessoas que se levantou na Galileia, mas é o plano de redenção estabelecido por Deus em Cristo Jesus, que nos chamou de uma maneira assombrosa, poderosa, nos resgatou do maldito mercado escravo que estávamos, dos malditos vícios que estávamos mergulhados, nos tirou de lá e nos deu nova vida, aleluia. Colocou o nosso pé em rocha firme e nos deu esperança de que a vida não é só frustração, de que a vida não é só decepção, de que a vida não é só erro, a vida está fundamentada em Cristo. E essa vida nós recebemos dele quando nós cremos no Evangelho. Se nós queremos ser uma comunidade
de pessoas vivificadas e que cumprem a missão, nossa conversa tem que ser em torno de Jesus. Nossos relacionamentos têm que ser em torno do que Jesus ensinou. Nossa família tem que ser em torno daquilo que Jesus quer. Nossa vida tem que ter uma direção, as palavras de Jesus. Nós não somos a comunidade de religiosos que praticam rituais para serem melhores. Nós somos a comunidade que foi afetada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a comunidade que foi alcançada pelo poder do Espírito Santo. E temos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Fique de pé, em nome de Jesus. Você vai ceiar nesse momento, vai tomar a ceia.